Então, nós queremos acolhê-las e acolhê-las nessa noite, né? Desse nosso quarto e último encontro virtual, né? Essa um pouco de roda de conversa sobre esses aspectos da formação, né? Então, em tese, todos nós aqui que chegamos aqui estamos acompanhando a formação e alguns um pouco mais adiantados, ou outros um pouco mais ainda caminhando em alguns acampamentos anteriores, mas o importante é que a gente chega agora em dezembro com essa expectativa de que vocês possam ter feito um caminho, né, em forma de trilhas nesses acampamentos. E nesse último encontro nosso virtual, a gente então queria fazer um fechamento dessas discussões, mas fazendo uma reflexão sobre a metodologia do acompanhamento de adolescentes e jovens, né, dos quais nós trabalhamos. E para isso a gente convidou então o professor Valciano Lisboa, que é que é graduado em Letras pela Universidade Federal de Goiás, tem algumas especializações aí, uma que me recorda aqui pela UNB, sobre a questão da educação, e trabalha na equipe da gerência de educação do SESI. Se eu estiver enganado, depois você corrija, Val, essa informação. Mas é também um amigo da gente e também um companheiro aí de caminhada, também do Cajueiro, né? Há muito tempo colaborando com as atividades do Cajueiro. E, enfim, a gente vai, então, já, como de praxe nesses nossos encontros, a gente vai passar para ele a palavra para ele conduzir essa reflexão, fazer essas provocações para todos nós, e um tempo aí de 40 minutos aproximadamente, para a gente depois poder abrir, né, para que vocês possam fazer interlocuções com ele, conosco, né, entre nós, para a gente então fechar essas, né, nossos encontros virtuais com chave de ouro. Então, além de acolher vocês nessa noite, também acolher então o professor Luciano, né, e agradecer pela disponibilidade de tempo e de estar conosco, né, nesse momento. Sobretudo, todos nós estamos em dezembro, todos nós também estamos cansados das várias atividades que nós estamos realizando, e com o Valciano também não é diferente. Mas, enfim, sinta-se acolhido num grupo que vai chegando, né? O grupo não vai ser muito grande, mas é um grupo que tem participado, assim, de forma bacana, e as pessoas vão entrando, tá? Então, de repente, até mais no final vai ter mais gente, mas sinta-se à vontade, tá? Então, a gente vai já passar para o Valciano agora e fica à vontade, Val, para trabalhar com a turma. Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, Leonardo falou que um pouco do convite foi para a gente mobilizar essa roda de conversa, né? Eu vi que você já vem de uma trajetória, então a ideia muito é mobilizar mesmo para que a gente converse, né? Um pouquinho mais, fale um pouquinho sobre esse movimento que é acompanhar, né? E aí nas várias diversidades, né? Então eu sei, Leonardo tinha me falado que tem educadores, tem pessoas, né, que estão no processo acompanhando dentro de um processo mais formativo na igreja, na pastoral. Então a ideia é um pouco a gente trocar um pouquinho figurinhas sobre esse movimento e partindo sempre do material de vocês, né, que é um material tão rico e tão bacana. Então, eu acho que a gente não deve perder de vista isso, tá bom? Eu vou, para garantir que a nossa conversa, o tempo dela, né, seja um tempo, a gente cumpra o tempo, então preparei alguns slides só para nortear a conversa, mas ela está muito mais interativa, então vou precisar daqui a pouquinho da ajuda de vocês para que a gente possa fazer esse movimento acontecer. Eu vi que vocês estão trabalhando muito com travessia, né? Então, quando a gente se abre para a travessia, a gente se abre para
para essas mudanças, e o acompanhamento é muito isso. Então, deixa eu me achar aqui para poder compartilhar com vocês. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam, por favor. Tá Todo mundo tá aparecendo vendo? já, tudo certo. Tá joia, então. Muito obrigado. Então, quando o Léo me convidou, eu fiquei pensando, você já vem de um processo, né? Você já vem de algumas experiências, e ele me disse que, possivelmente, cada um no seu tempo, né? No seu ritmo, vai acompanhando a trilha, né? Vai acompanhando um pouco os movimentos que acontecem. E aí, para falar de metodologia, me vem muito à cabeça um poema de Fernando Pessoa, que é meu poeta predileto, e eu fiquei muito encucado com esse poema, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu no meu ensino médio. Então, a nossa professora pediu para a gente fazer uma análise desse poema, ou melhor, de vários poemas do Fernando Pessoa, e o meu grupo acabou ficando com esse poema em especial. E essa frase, eu lembro muito dela, que foi uma frase que muito nos instigou, porque nós ficamos batendo cabeça nessa frase, nesse pequeno textinho aí, durante muito tempo. Porque Fernando Pessoa nos convida, né, nos fala que navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. E na nossa ideia de adolescente, naquela época, né, a gente pensava assim, gente, o que será que ele quer dizer com isso? Né? Como que um poeta vai falar que a vida não é importante, que viver não é preciso, que a gente precisa navegar? Que coisa louca é essa? E aí nós fomos buscar nossa professora, né? Ela tinha dado atividade, então agora que nos ajude nesse processo. E ela só falou para a gente para que a gente pudesse olhar com outros olhos essa frase. Porque às vezes nem tudo que está escrito é o que é. E lá vai nós de novo bater cabeça, né? Até que alguma pessoa iluminada teve uma ideia e a gente achou uma das saídas, né? Uma das possíveis saídas para isso. O nosso colega, ele disse que quem sabe quando ele está dizendo que navegar é preciso é porque, sei lá, navegar pode ter um processo mais fácil, mais tranquilo, tá tudo muito certo, né? Lá na época do Pessoa, sei lá, tinha bússolas e tinha alguma coisa que dava uma certa precisão. E viver não é preciso, será que ele não está falando de que viver é impreciso? Né? A vida ela é muito imprecisa, a vida tem né, as movimentações que acontecem a cada momento, e a gente ficou nisso. E no final, na nossa apresentação, nós fomos por esse caminho. E acabou que realmente essa é uma das possíveis leituras. Claro que a gente acolhe o poema com os nossos sentimentos, né, com tudo que a gente tem, e uma das possíveis leituras é essa mesmo, né? Então, navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, que navegar é preciso, porque é preciso realmente, tinha a bússola que me indica, hoje muito mais, né? Navegar hoje é muito mais preciso, e viver não é preciso, né? E hoje, mais do que nunca, depois ainda estamos, né, numa pandemia, a gente sabe que essa frase faz muito sentido para a gente, né? Estamos na imprecisão. E é um pouco nessa imprecisão que a gente se encontra, né? Que a gente vai encontrando, que a gente vai somando forças, que a gente vai nos mobilizando. E é nessa imprecisão que eu estou também aqui com vocês, né? Para que a gente possa, juntos, achar caminhos para esse navegar, né? Achar um farol para que a gente possa fazer esse movimento com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, aonde a gente atuar, né? No espaço em que a gente atuar. Eu vou falar muito do espaço escolar, né, que eu acompanho, mas eu quero muito que a gente troque as nossas experiências nessa imprecisão. E na imprecisão também, a gente vai achando algumas saídas, né? Eu sempre gosto de começar
fazendo um check-in, né? Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora deu. Sempre fazendo um check-in para que a gente possa nos perceber, né? Como que a gente está chegando para essa nossa conversa. E eu queria de vocês nesse check-in, o check-in geralmente é onde a gente vai fazer uma viagem, né, já que a gente vai estar navegando nos mares imprecisos hoje, o check-in é muito da nossa situação, né? Estamos com os documentos todos em ordem, está tudo certinho. E para o nosso check-in, eu pensei da gente falar desses mares, né? Eu queria saber de vocês como que vocês estão chegando para essa nossa conversa. Alguém está chegando com o mar muito agitado, ou está com o mar tranquilo, tem muita chuva, trovoadas aí nesse mar, ou está no mar já preparando para o sextor. Queria ouvir de vocês como que cada um e cada uma está chegando para essa nossa viagem, um pouco. De que forma que vocês chegam para essa nossa conversa. Agora eu preciso de vocês me ajudando, hein? Pode Leonardo levantar a falou que mão, vocês... sim. Oi, pode falar, Léo. E aí, na hora que o pessoal for falar, né, os colegas, abrir o microfone, tá? Isso mesmo, que eu não estou Pronto, conseguindo ver posso. vocês. Aí eu preciso só que vocês abram para vocês aparecerem para mim. Uhum. Eu Mas não se sei levantar se a eu estou mãozinha assim conseguindo aqui, lá, eu acho que meus... Oi, alguém vai falar? não, Pode Não, ser. eu não sei o que aconteceu, que meu celular tá meio bugado aqui hoje. Mas, assim, eu estou num momento de completa conturbação. Você está falando do navegar aí, eu estou... Aí, assim, professora, em final de ano é complicado, e uma série de situações, inclusive em relação a essa coisa da trajetória mesmo na escola. Só rapidamente, um aluno dava muito trabalho na sala, ele deu trabalho o semestre inteiro, e aí agora ele brigou na escola, e por causa disso ele foi expulso, né? Porque ele é maior de idade e tudo. Só que, assim, ele fazia todas as minhas tarefas e eu conseguia conversar com ele. Inclusive, era sobre isso assim que eu tentava perturbar mesmo a mente deles em relação à trajetória mesmo de vida deles, né? Como é que eles estão colocando as pedrinhas e o que tá fazendo parte da vida deles ali e tal. Porque eu sou da sociologia, né? E aquilo me doeu muito. Então, aí assim, é um somatório de coisas, né? E isso tá me martelando, tá me perturbando assim, já que você perguntou. É para falar mesmo, Kendi. Obrigado. Por nada. Todo mundo pode quietinho, ficar como pode assim? ficar sem vergonha, Libera viu, esse gente? microfone, meu povo. Oi, Antônia. Oi, boa noite. Boa A noite. colega falando aí, eu estou na mesma situação, parecida com ela, também assim, meio um pouco perturbada. Inclusive, eu estou na casa da minha ex-cunhada, porque lá em casa a internet hoje não funcionou. Eu cheguei de Imperatriz, eu moro a 212 quilômetros de Imperatriz, cheguei há pouco, a internet não está funcionando, tentei ligar o computador e tudo, aí eu vim correr para cá, para a casa dela, né, os 3 quarteirões, para tentar participar desse momento, né? Pedir o padre a liberação também, que eu já tinha compromisso na igreja, para poder estar com vocês. E é final também, né? A gente encerra aqui na sexta-feira e está aquela correria. Terminando aqui, eu vou voltar, né, a trabalhar. E final de faculdade, também faço outra faculdade. Então, assim, eu estou muito angustiada, né? O estresse está lá em cima, mas a gente está aqui, né? Que bom, bem-vinda. Tá, obrigada. Luciano, aqui de Santa Catarina, e hoje eu ainda postei como brincadeira, mas reflete um pouquinho de forma irônica o que estou vivendo. O ano acabou comigo, né? Então, assim, não tem mais energias, mas a gente tem que tentar achar para conseguir chegar, pelo menos até semana que vem, né? Até dia 23.
são muitas atividades, então, muito trabalho, e a sensação que às vezes eu tenho que nessa viagem estou no piloto automático, né? Então, eu estou no piloto automático nessa viagem. Então, isso não gosto, né? Isso eu não gosto, e tenho torcido para que logo passe essa correria, essa tempestade. Agora, tem algo também que eu acho que tem afetado muito, não só a minha pessoa, mas esse período de transição e que eu não sei como lidar, do virtual e o presencial. Parece que o virtual ele não veio para substituir, mas porque as atividades presenciais permanecem, agora o virtual é mais uma coisa, né? E daquilo que já era, de uma agenda já apertada que era do presencial. Então, esse equilíbrio, né, nessa viagem está sendo meio difícil nesse momento ainda, até encontrar, né, o caminho, a direção precisa. Obrigado, Luciano. Mais alguém quer compartilhar como que está chegando? Boa noite. Boa noite. Eu gostei aí da frase do Padre Luciano, me identifico também, viu? Foi ótima, já resume tudo. Mas fora isso, fora o ano ter acabado comigo, eu também estou aí nesse processo de... Era para estar vivendo férias, né? Era para eu estar com a minha família descansando e eu já antecipei em uma semana o meu retorno. E isso não é muito bom, porque eu não tive tempo suficiente para descansar, né? E depois isso vai ser cobrado, não pelas pessoas, mas pelo meu próprio corpo, né? A gente precisa desse tempo de parada. Mas o ano acabou comigo e com as minhas férias também, então vamos buscando forças e esperança. Uhum. Mas também nesse período de pensar num próximo ano, porque eu já passo por essa fase também de avaliação e de planejamento do próximo ano, por estar em colégio, por ter algumas outras funções também na congregação aqui no Brasil. E isso me faz também buscar a questão da chama da esperança, né? Com todo o cansaço, com todo o desgaste, com as incertezas, né? Com a imprecisão de viver, também buscar aí chamas, sinais, pistas que me motivem a seguir com alegria, com vontade de fazer a navegação permanecer, né? E não atracar o meu barquinho e ficar esperando o mar se acalmar, né? Então, é assim que eu estou hoje. Ainda que acabada, feliz. Já é uma boa coisa, irmã Elisângela, já é bacana. Obrigada. Obrigado. Tudo bem? Mais alguém? Boa noite a todos, a todas. Partilho rapidamente também para poder ouvir, né? Acho que o privilégio é destinar o tempo para te ouvir. Mas reforço também que chego assim como os colegas, os companheiros, companheiras, assim. Claro que cansado um pouco pelo ano, é um ano bastante atípico ainda, né? Dolorido ainda por perdas importantes que a gente teve nos últimos 2 anos, né? E às vezes é difícil tentar vivenciar, superar algumas situações sem trazer presente esse contexto, né? Tanto de tantas dificuldades e de tanta resiliência que tem nos exigido, né? De fato, é tempo de resistir, de ter esperança, né? Isso, por vezes, também é cansativo, né? Por isso que é importante também a gente encontrar espaços assim que a gente comunga, né? E partilha de esperança, né? Porque se fazem necessários aí para caminhar. E também, claro, acho contrastando um pouco com o tema do encontro e com o tema do próprio curso, né?
um pouco... eu também sou professor, né? Então, um pouco com alento, assim, de algumas conquistas ao longo do ano, mas, por outro lado, também é um pouco apreensivo, né? Se é que é a melhor palavra, também com a falta de sonhos que a gente tem encontrado aí da gurizada, dos jovens, né? Principalmente, eu tenho trabalhado mais com ensino médio, assim, e todo momento pandêmico trouxe também essa falta de sonhos, assim, ou de falta de sentido mesmo para as próprias vidas, assim. Então, além de tudo, também ser um pouco apreensivo por isso, assim. Obrigado, William. E são esses, é um pouco desse olhar, né, dessa fonte que a gente bebe para nos fortalecer e acabar e ajudar, né, e tentar auxiliar esses nossos alunos, né. Então, hoje a gente conversa sobre isso, mas a gente precisa estar inteiro, né? A gente precisa sempre fazer esse exercício da inteireza. E aí eu vou convidar para a gente terminar esse nosso check-in, como eu vi que todo mundo ainda está, né? Estamos todos, né? Eu também, hoje eu venho de um mar muito revolto, muito agitado, enfim. Mas também, como a irmã Elisângela, eu estou muito feliz. Eu acho que tem motivos para a gente celebrar, tem motivos para a gente esperançar, né? Não esperar, mas esperançar mesmo. Então, eu queria só convidar vocês, existem umas técnicas de respiração, e uma que eu gosto muito, que é da Mindfulness, que é da gente estar inteiro, né? Da gente se conectar, estar presente no presente. Como é difícil a gente ficar presente no presente hoje, né? Tudo nos leva para frente ou tudo nos leva para trás. Então, só queria que nós fizéssemos agora, para começar, 3 respirações bem profundas, em que a gente pudesse inspirar e expirar, para que a gente possa já fazer um movimento de troca de energia, de acolher tudo isso que foi dito, e acolher no coração, né? E a gente vai acolhendo no coração e nos fortalecendo. Vamos lá? Então, a gente coloca os pés bem fincados no chão, então, a gente ancora o nosso pé no chão e a gente faz uma primeira respiração. Vamos lá, inspirando e expirando. Expirando. Mais uma vez, vamos lá, inspirando. Expirando. E uma última vez, vamos lá, inspirando, e a gente inspira toda a força da terra. Bora lá. Expira tudo que não está legal. E nessa energia boa, nesse contato com o presente, nessa acolhida das nossas dores, das nossas alegrias, a gente segue juntos nessa viagem, navegando nesses mares profundos, mas também mares calorosos, amigos, amorosos. Bora lá? Então vamos lá, né? Então a gente ancora um pouquinho, deixa eu só voltar para a apresentação, para a gente ter um pouco desse suporte. Então, é sempre bom, né, a gente fazer essa acolhida, né, de sentimentos, né, do que a gente traz, e também a gente se percebe quando a gente fala, também a gente se percebe como a gente está, e até para a gente se olhar, né, a gente sempre olha para o outro. Hoje a gente vai falar da metodologia do acompanhamento, mas a gente vai falar também da gente, né? Vamos falar também um pouquinho da gente, que é muito importante. E aí, pessoal, deixa eu só ver se essa apresentação passa. Eu tinha pensado numa dinâmica para a gente, mas eu vou deixar ela um pouquinho para frente, mas eu queria só que a gente pensasse um pouquinho. Já que a gente vai falar de metodologia, ou se alguém também quiser falar rapidinho, eu queria que a gente trouxesse para nossa mente a primeira palavra
que vem, e aí pode ser embasado no que a gente leu ou da nossa experiência, quando a gente fala o que é metodologia para vocês. Se a gente tivesse que definir metodologia, metodologia é tananã. O que vem na cabeça de vocês? Eu tinha pensado da gente fazer, eu acho que não vai dar tempo, a gente fazer um Mentimeter para a gente fazer construir uma roda, mas eu estou achando que o nosso tempo vai ser ingrato. Vocês querem tentar fazer? Todo mundo está no computador? Ou a maioria está no celular? Eu tô sem computador, então não tem nem como. Oh, Kendi. Sem problemas, não tem problemas. Mas aí o que eu vou fazer? No final, eu vou deixar o link do Mentimeter para vocês, porque de acordo com o que a gente conversar, aí eu vou tentar, vocês podem colocar lá o que ficou. Tudo bem? A gente faz para o final. Vou trocar aqui. Então, metodologia também é isso. A gente vê a rota e o que eu faço agora? Então, vamos mudar. Mas eu queria que, se alguém quiser falar, o que vem na cabeça de vocês quando a gente escuta metodologia? Metodologia é? O que vocês pensam? Como fazer? Oi? Repete. Como fazer? Como fazer? Ok. Caminho, caminhar, caminho. Caminhada. Uhum. Que mais? Como fazer? Caminho, caminhada. Movimento. Movimento. Mais alguma coisa que vem aí à cabeça de vocês? Rota. Rota. Uhum, uhum. Tem tudo a ver, né? Estamos navegando, então tudo isso, ó, como fazer, caminho, caminhada, movimento, rota. Uma forma. Oi? Uma forma. Uma forma. Isso. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Leonardo, por que você me convida para essas coisas se todo mundo já sabe o que a gente vai falar? Então, basicamente, é isso, né? Metodologia, dentro até do material de vocês, que eu achei muito bacana, olhando para a etimologia da palavra, que vem lá tudo explicadinho, no finalzinho fala que é organização e o planejamento de uma passagem em relação ao estudo, prática e ou conclusão de um tema. Uma das leituras que a gente pode fazer, tendo em vista tudo isso que vocês disseram, né? Como rota, como caminho, como fazer. Então, tudo isso faz parte desse movimento que conceitua o que é metodologia. Agora, para mim, eu sempre, assim, olhando na minha experiência, e também na minha experiência pastoral, na minha experiência dentro da Pastoral da Juventude, sempre ficou forte a metodologia como sendo o espírito ou jeito que eu tenho para percorrer o caminho. Então, eu tenho um caminho muito bacana para ser percorrido, e aquele jeito, né, o espírito, como que eu me comporto para percorrendo esse caminho, é um pouco o que eu aprendi, o que ficou na minha memória, né? A gente fala que a memória da gente ama fica, né? A gente não, a Adélia Prado, né? Fala que a memória ama fica eterna, então para mim ficou muito isso. Então, eu lembro muito do Lorival, falando, né, que a metodologia é esse espírito, é esse jeito que eu tenho para percorrer o caminho. E aí, claro, né, e aí, dentro disso, a gente tem os métodos, né, que são os diversos caminhos que me mobilizam para chegar no meu objetivo. Mas a metodologia é muito isso, vocês disseram, é a rota, é o jeito, é o como fazer. E quando a gente está falando de acompanhamento de adolescentes e jovens, a gente sempre precisa ter em mente, né, como que é esse processo? Que jeito que eu vou percorrer esse caminho? Porque assim, eu acredito que a gente é mais assertivo, né? A gente não está falando que a metodologia é um fim, né? A metodologia sempre vai ser um meio, mas nós vamos ser mais assertivos quando a gente olha para esse caminho, que é um caminho longo, né? A gente está vendo esse caminho aí, o sol está lá no finalzinho, porque é isso, né? O que nos mobiliza. Mas é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Um jeito que a gente tem que percorrer esse caminho. E olhando para as nossas realidades, seja na sala de aula, seja numa realidade de pastoral, a gente precisa ter esse olhar metodológico, né? E dentro, e aí falando um pouquinho hoje, até para fazer um link com isso que a gente
com o que a gente está falando, dentro da educação, hoje se fala muito, e principalmente com a pandemia, né? Hoje se fala muito das metodologias ativas, né? O que que é isso, né? É de comer, de passar no cabelo. Então, as metodologias ativas, elas são que desperta mais o nosso aluno como esse ser, né? Que já vem com muita coisa, já traz muita bagagem, e a gente precisa mobilizar. A metodologia ativa é esse jeito de percorrer o caminho, é muito, o professor ele se afasta, né, o professor ou quem está acompanhando o processo, ele se afasta um pouquinho para que o jovem possa se empoderar, para que ele possa se fortalecer dentro do processo. Então, para isso, há vários movimentos. E aí, na pandemia, né, como eu trabalho com escola, a gente teve que redescobrir muito isso, né? Então, dentro do ensino híbrido, dentro da cultura maker, da sala de aula invertida, que é muito que a gente faz hoje, não só no ambiente escolar, mas nas nossas ações, né? Inclusive nas ações pastorais, nas demais ações. A gente passa, como vocês também fizeram, né, nesse curso. Vocês têm as pílulas, têm o roteiro para estudo, e aqui a gente vem conversar mais um pouquinho, vem ampliar um pouquinho esse olhar, conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, é uma sala de aula invertida, não deixa de ser, né? A gente tem a base para o estudo, e a gente traz um pouco dessa base para essa nossa conversa. Então, eu quis trazer um pouquinho nesse campo, né, que é um campo que eu domino mais, né, da educação e das metodologias ativas, porque ela faz um movimento muito para desconstruir essa ideia do professar, né? Eu tenho conhecimento e você é um aluno passivo, é um aluno que vai receber, coisa que a gente já vem mudando muito, né? A gente já vem fazendo movimentos, já vem dando passos, né? Então, nesse processo, que vale para a escola, mas vale para qualquer espaço em que a gente atue com adolescentes e jovens, o líder, o facilitador, o professor, ele vai ser sempre esse articulador, ele vai ser sempre esse mobilizador, ele vai ser sempre aquele que olha para os caminhos individuais e coletivos, aquele que media, que vai ter uma postura de aprendiz, e a gente estava falando muito desse caminho, né? Dessa vida que ela muda a todo momento, e a gente também tem, nas nossas posturas de acompanhamento, a gente também tem muitas posturas de controle, né? E aí, nesse processo, e olhando para uma metodologia que empodera o outro, a gente rompe com esse controle, muitas das vezes, né? Porque não faz muito sentido a gente controlar, né? De fazer essa movimentação do controle. E essa pessoa, esse facilitador, esse professor, vai analisar resultados, vai ser uma pessoa muito mais dinâmica, vai estar muito próximo dessa juventude, desses adolescentes. Eu vi vocês falando no início desses adolescentes e jovens entristecidos na pandemia, né? Eu li uma reportagem da quantidade, e claro, né, a gente acaba acompanhando muito na prática, da quantidade de jovens adoecidos, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima, e aí das nossas escolas também, numa roda de conversa que a gente fazia, uma professora falava muito isso, né, de que como é difícil o adolescente chegar nela e falar, olha, eu não vivi esses 2 anos, eu não estive com os meus amigos, eu não estive com as pessoas que eu gosto, né, eu perdi, né, a fala muito é da perca, né, eu perdi muita coisa. E aí a gente precisa nesse olhar, né, nesse olhar cuidadoso, amoroso, nesse olhar que acolhe, a gente precisa trazer elementos para de que forma que a gente pode auxiliar, né, mas sempre reforçando, né, nos nossos adolescentes e jovens isso, essa ideia de que eles estão no processo e acolher essa chama, né, principalmente dentro da pastoral, que a gente faz esse movimento muito pontual, né, de resgatar isso, de fazer essa movimentação para que ele faça o processo acontecer, para que ele realize.
Então, nós estamos vivendo realmente esses tempos de águas profundas, né, em que a gente, dessa movimentação, em que a gente precisa cuidar disso. Então, nesse processo de que a metodologia é esse jeito que eu tenho para percorrer o caminho, em cada movimento que nós vamos fazer, nos espaços que nós vamos fazer, a gente vai encontrando saídas, né, algumas saídas, ou não, ou encontrando perguntas. Às vezes a gente quer encontrar a saída, mas não, a gente encontra uma outra pergunta. E aí daqui a pouco a gente vai vendo de que forma que a gente vai solucionando isso, porque estamos juntos, né? E esse curso um pouco é para fazer essa movimentação, né? Para fazer a gente pensar, refletir, né? E indagar, né? Eu acho que é um pouco nesse processo da gente sair, dar um passo à frente. Eu gosto muito de uma frase de uma música do Chico Science, que ele fala assim, que um passo à frente, nós já não estamos no mesmo lugar. Então, eu acredito que se a gente dá um passinho à frente, a gente já saiu desses lugares que nos aprisionam. Eu queria falar para vocês, mesmo não estando vendo vocês, todo mundo, quem quiser falar, ou levanta a mão, ou abre o microfone, tá bom? Então, podem, se quiser complementar alguma coisa, a gente está aqui para isso, tá? Eu sei que a gente tem um espaço no final, mas podem me interromper, tá? E aí, pensando nessa metodologia, nesse processo metodológico que é construído, e nesse processo que o Cajueiro, né, que a gente está fomentando aqui, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Que a metodologia ou as metodologias, né, elas vão abranger conhecimentos, vão abranger experiências de vida, como vocês bem disseram, fizeram o exercício, né? Muito bem feito, vai exigir da gente, ou vai abranger criatividade, abertura, né? Compromisso, acolhida, né? Então, vai exigir sempre esse planejamento de um caminho, de uma travessia, principalmente quando a gente está acompanhando esses adolescentes e jovens, né? E aí a gente escuta muitas perguntas, né? Então, às vezes são esses caminhos que a gente tem essas respostas para essas perguntas existenciais que a gente encontra, né? Então, eu acho que é muito, depois eu quero ouvir um pouco de vocês sobre isso, né, das experiências de vocês, nessa perspectiva da metodologia abarcar tudo isso, né? Abarcar essa inteireza, né? Nós não somos fragmentados, nós somos inteiros. Então, dentro dessa inteireza, a gente olha para todas essas novas possibilidades, e principalmente na elaboração do projeto de vida, que é tão essencial e tão importante para os nossos adolescentes e jovens. E eu não poderia deixar de questionar e de perguntar para vocês, essa pergunta fica, porque depois a gente pode discutir um pouquinho, como que a gente se prepara, né? Além desse espaço que a gente está, que é um espaço de preparação, né? Então, como que eu me preparo para fazer o melhor acompanhamento com os jovens, tendo em vista as suas dificuldades e tendo em vista as suas especificidades? Então, eu acho que isso tem que sempre estar na nossa rota, né? Tem que sempre estar no nosso radar, né? De que forma que eu faço? De que forma que eu acolho? De que forma que eu faço a diferença? E, principalmente, porque nós estamos em espaços diversos, né? Então, cada um dentro do seu espaço, cada um acolhendo. A gente viu no iniciozinho agora a Kendi, né, falando da experiência do aluno que acabou saindo da escola, e era um aluno que ela estava estabelecendo um movimento de escuta, de conversa, acredito com escuta empática, né, de acolhida, e às vezes a gente fica muito frustrado, né, quando a gente vê que talvez a gente não conseguiu, ou a escola, né, não a gente, né, o próprio espaço educativo não conseguiu fazer essa movimentação de uma acolhida maior. Então, é um pouco disso, né? Um pouco que eu queria refletir com vocês, como que a gente vai se preparando para fazer esse melhor acompanhamento com os nossos jovens. E para embasar essa questão, deixa eu só olhar aqui o tempo. Para embasar essa questão, é sempre bom, e é uma analogia que eu gosto de fazer, de pensar como que está primeiro a nossa sintonia, né? A gente vai olhar para o outro, né? Para outra, para esses adolescentes, para esses jovens, mas é sempre bom fazer primeiro um movimento interno, né? Como que a gente está
que ondas de rádio nós estamos nos sintonizando, né? Então, como que está a nossa sintonia? Porque assim a gente consegue, como eu falei para vocês, a gente está na sociedade da rapidez, né? E hoje a gente viu muito isso nas partilhas, né? Todo mundo muito cansado, né? O ano está acabando com a gente, literalmente. Ou esse ano acaba ou ele acaba com a gente, como o padre Luciano disse. E aí, tamo junto, hashtag tamo junto, porque ele está fazendo isso comigo também. Mas, mas de que forma que a gente se sintoniza também com as outras coisas, né? Para além dessa gama de coisas que a gente está fazendo, dessa gama de atividades que a gente está fazendo. E aí, uma das falas também de vocês foi como nos preparar para o que está por vir, né? Nessa perspectiva, eu não gosto desse novo... não, de que forma que a gente se adapta para essa nova realidade, assim, comunicacional mesmo, da comunicação, né? Porque agora, para além, né, do presencial, que a gente já estava meio que perdendo, né? A gente tem um WhatsApp que a gente acelera as mensagens, então a gente nem escuta a voz do outro mais, então a gente vai lá para um e-mail, vai para o dois, dependendo do tamanho da mensagem, justamente porque a gente quer acelerar. A gente já tem os movimentos, né, híbridos, né? Hoje a gente fala muito disso, então tudo que a gente for pensar, né, a gente pensar nesse movimento híbrido, de que forma que a gente poderia ter essa diversidade que a gente tem aqui, pelo menos no início que eu ouvi vocês falando dos lugares que vocês estão vindo, se não fosse por esse processo, né? Então, a gente tem os ônus, né? E temos os bônus também, né? Então, tem as belezas, tem as dores. Então, um pouco a gente acolher tudo isso, de que forma que nós, enquanto educadores, né, que nós que trabalhamos com as juventudes, né, a gente não fala em juventude, a gente fala com as juventudes, a gente acolhe, e tudo isso passa pela gente, passa pelo corpo da gente, passa pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, então a gente precisa colocar um farolzinho bacana de como está a nossa sintonia, de que forma que a gente está, onde que a gente está sintonizando, onde que a gente está recarregando a nossa energia, para que a gente possa fazer esse movimento acontecer com os adolescentes e jovens nos quais a gente atua, com que a gente trabalha. E para isso, né, para dar esse foco, eu acho que um primeiro movimento, já que a gente está falando do acompanhamento, da metodologia, né, desse jeito, desse espírito de fazer esse caminho, primeiro movimento a gente precisa desse olhar amoroso e cuidadoso para a gente, né? Eu acho que o primeiro grande movimento é a gente olhar amorosamente para a gente. Nós temos como cuidadores, né? Como seres cuidantes que somos, a gente tem um olhar muito amoroso, muito empático, muito para o outro, né? A gente olha para o outro, a gente acolhe o outro, mas, e às vezes a gente deixa, né? A gente vai deixando de olhar um pouquinho mais para a gente. Então, esse é um movimento que eu queria reforçar com vocês, né? Primeiro movimento para que a gente possa fazer com que o acompanhamento, né? Esse processo de acompanhamento, que é uma rota, como vocês falaram, né? O como fazer, é a gente um pouco olhar para a gente, um olhar mais amoroso, né? E nessa perspectiva do olhar amoroso, aí vem aquelas perguntas, de que forma que eu faço isso? Quando? Como? Onde? Que é um pouco que nos mobiliza também para o movimento metodológico, né? E olhar para a gente, e eu lembro, e eu vi também que no material tem, eu achei muito bacana, porque eu gosto muito desses passos, né, que a comunidade japonesa tem para olhar para o propósito da vida, que é o Ikigai, e eu já trabalhei um pouquinho disso até com alguns com os professores, com um grupo de professores, de falar isso, né, que a cultura japonesa tem isso, né, do que dá sentido para a vida da gente, né? O Ikigai é o que me mobiliza, o que me move, o que dá sentido para a minha vida. E dentro do Ikigai a gente tem 5 grandes princípios, né? Que é começar pequeno. Deixa eu ver se eu lembro os 5. Gente, eu esqueci porque eu estou cansado. Se alguém lembrar, alguém me ajuda. Me ajudem aí. Eu sei que tem que começar pequeno, eu sei libertar-se, harmonia,
começar pequeno, libertar-se, harmonia, e eu acho que harmonia e sustentabilidade, a alegria, eu acho que a alegria das pequenas coisas, estou cansado, mas vai sair. E o último, que eu acho que é o mindfulness, estar no aqui e agora. Pronto, saiu, deu certo. Por que eu não anotei isso, né, gente? Mas tá bom. Então, é começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora. Então, são esses princípios, né, que descrevem, né, o processo do Ikigai para a comunidade japonesa, para os japoneses, e que é esse processo que o Mihaly, ele fala, um autor que trabalha muito com a psicologia positiva, fala do flow, que é esse estágio que a gente está inteiro. Então, a gente está escutando uma conversa e a gente está tão inteiro que, nossa, o tempo pode passar 2, 3 horas, você está ali, você tá. Então, tantos momentos que provocam isso na gente, né? Às vezes a gente está com uma pessoa que a gente gosta, conversando, discutindo, falando de juventudes, falando de adolescentes, falando do trabalho, e quando você vê, a gente começou 7 horas da noite, foi até meia-noite, e você não viu o tempo passar. Então, a gente está num estado de flow, que é esse estado de inteireza, de cuidado, é um estado em que a gente acolhe, que a gente quer estar. Então, como seria bom se a gente sempre estivesse promovendo esses estágios, né? Claro que não dá para a gente fazer isso sempre, né? Porque realmente também exige do outro, né? Essa inteireza, mas a gente pode. Então, quando a gente olha para um olhar amoroso e cuidadoso, a gente olha para esse Ikigai, para o que nos mobiliza, o que nos faz felizes, né? E tem um outro conceito que eu trabalho, que eu gosto muito, né? E que eu acho que nos ajuda para esse olhar amoroso para gente, para nós, né? Um olhar mais cuidadoso para a gente, que é esse conceito da vulnerabilidade da Brené Brown, que é a vulnerabilidade não como algo, né, ruim, não como algo pesado, eu sou vulnerável, eu sou coitadinho, não. A vulnerabilidade como um ideal fundante do amor, da aceitação, que catalisa coragem, que catalisa compaixão, que catalisa vínculos, né? Então, a Brené é uma pesquisadora, ela pesquisou todos os livros dela, são em cima de pesquisas das ciências sociais, e ela atuou muito trabalhando com a vergonha, com a vulnerabilidade, e uma coisa que me marca muito, que eu lembro muito quando eu falo sobre isso, é que ela fala que o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa mais. Então, a gente pode saber muita coisa, mas quem a gente é importa mais. E para a gente ser, a gente precisa estar ancorado nessa vulnerabilidade, a vulnerabilidade que nos dá essa força, nos dá essa coragem de seguir, nos dá essa mobilização, né? Então, sai do binarismo, né? Ser vulnerável é sair do binarismo, sair do bom, sair do mal. Então, nós estamos numa cultura e numa sociedade tão binária, né? Então, a gente foca as questões fundamentais, sempre, né? A gente está comprometido, a gente está inteiro, a gente está atento, então ser vulnerável é um pouco isso. É abraçar a vida num sentimento de amor próprio, né? De fortalecimento, né? E errar é aprendizado, é criatividade, é inovação. Então, queria um pouco resgatar isso com a gente, porque às vezes a gente passa, a gente vai olhar para o outro, mas sempre é bom a gente fazer um movimento com a gente. E eu coloquei esse fatos e interpretações também, porque está dentro desse olhar para a gente, que está muito dentro dos estudos da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela trabalha muito esse olhar, a comunicação de uma forma muito mais compassiva. Todos nós temos, né, consciências, e a comunicação não violenta, ela traz um pouco desse conceito das consciências da girafa e do chacal. Todos temos essas duas consciências juntas. Mas quando a gente trabalha, e aí no nosso trabalho enquanto educadores, a gente precisa acolher, muitas das vezes, os fatos. O que realmente está acontecendo? Qual é a situação? Porque nós temos uma tendência
imensa de interpretar. E na medida que a gente interpreta, a gente julga. Nenhuma interpretação ela está passível de julgamento. Então, quando a gente interpreta, um exemplo. Chamei alguém para ir no cinema, minha amiga, combinamos de ir no cinema. E aí ela chega atrasada. E aí perdemos alguma coisa, ou um teatro, né, que tem aquele tempinho, a gente precisa, é tudo muito cronometrado. E aí ela chega atrasada, e às vezes a minha primeira reação é falar assim, nossa senhora, que raiva que eu tô de você. Como assim? Mas você não tem relógio na tua casa, não? Não tem relógio no teu trabalho, não? Coloca esse celular para despertar, para não chegar atrasado. E o primeiro movimento que eu tenho é interpretar a situação. Então, se eu fosse para o fato, minha amiga chegou atrasada, eu iria ter uma outra postura, né? Nossa, isso, infelizmente, perdemos o início, né, da peça. Vamos ver se a gente consegue entrar ainda no teatro, mas bora. E, às vezes, eu posso até ser mais empático com ela. O que que aconteceu? Né? Você ficou presa no trânsito, né? Alguma coisa aconteceu. Então, esses movimentos da gente, desse olhar amoroso e cuidadoso para a gente, também passa de que forma que a gente olha para a vida. A gente está interpretando mais ou a gente está olhando mais para os fatos? Então, isso é só um cuidado para que a gente, algumas reflexões para que a gente possa tá com um radar antenado, principalmente no final do ano, nesse finalzinho de ano, que a gente gosta de fazer, nossa, 2022 vou para academia, 2022 vou fazer tal coisa. Então, talvez no acompanhamento com adolescentes e jovens, a gente precisa também pontuar algumas coisas que a gente possa melhorar, aperfeiçoar. Tá bom? Nenhuma angústia existencial aí, não? Tudo bem? Posso continuar? Tá bom. Estou vendo só... tá bom. Estou vendo o Padre Luciano aqui, ele está falando que tudo bem, então tá bom. Vou continuar. Qualquer coisa vocês gritem aí. E aí, primeiro a gente olha para a gente, né? A gente olha com esse olhar amoroso, com esse olhar cuidadoso para a gente. E tem um segundo movimento, né? Então, no trabalho com adolescentes, pensando na metodologia, pensando nesse jeito, pensando nesse farol para fazer, a gente sempre tem, naquela pergunta também que eu fiz para vocês, de que forma que a gente está, né, cuidando disso, né, dessa nossa movimentação. Uma outra dica, hashtag fica a dica, é que, para além do individual que a gente precisa cuidar e acolher, nós estamos num movimento coletivo. Nós estamos em rede, né? Olha que oportunidade bacana que a gente tem aqui de trocar experiências, de fazer esses movimentos acontecerem, porque nós estamos em rede, né? Nós estamos nos apoiando, né? Um apoio. Quando a gente vai escutando que o outro, nossa, hoje eu estou cansado também, hoje fala, não, estamos todo mundo no mesmo barco, mas vamos mudar essa energia. Então a gente vai se percebendo, né? Que todos estamos, né? Estamos muito parecidos e somos muito parecidos nessa movimentação. E acaba que o universo, de algum jeito, dá um jeito de nos aproximar para que a gente possa se fortalecer, né? Para que a gente possa nos beneficiar também, né? Do olhar do outro. E para isso, né? A filosofia Ubuntu é uma filosofia que eu adoro também, né? Que é uma filosofia africana, de reforçar, né, que eu sou porque nós somos, né? Então só podemos ser juntos, no coletivo, né? Só podemos as nossas individualidades, elas se reforçam e elas se acendem, né? A luz se acende quando estamos juntos. Acredito que todo mundo já escutou, né, a história do antropólogo, né, que fez o trabalho na África, na tribo africana, e que chamou aqueles meninos, falou, vou colocar o cesto de frutas lá perto da árvore e vou deixar lá, quem chegar primeiro come tudo, pega tudo, é dele, é o dela. E aí, na hora de sair, todos eles deram as mãos, todos eles, né, foram juntos e chegaram naquele cesto. E sempre fica forte para mim isso, de que o antropólogo, assim como nós também pensaríamos, né? Por que que você, um só, não foi lá e pegou essas frutas, né? E eles respondem dentro dessa filosofia, desse jeito de ver o mundo, né? Como que a gente vai ficar feliz se os outros vão estar tristes, né? Como que eu vou me alegrar se os meus companheiros, os meus irmãos, os meus amigos vão estar tristes?
Então, um pouco resgatar essa filosofia nos dias de hoje, né, em que a gente vive numa sociedade do individualismo, né, e a gente percebe isso de acordo no ambiente em que a gente está, né, com os jovens e com os adolescentes em que nós acompanhamos. Então, a gente precisa fazer essa movimentação. Ikigai para a gente olhar o nosso propósito, o que que me mobiliza, o que que me faz viver, lembrando que o Ubuntu é isso, né? Então, eu estou junto, estamos juntos, né? As metodologias, elas fazem esse movimento de que a gente pode se associar pelo caminho com gente que pensa igual e pensa diferente da gente, né? Porque às vezes a gente pensa que todo mundo tem que pensar igual. Não, também tem que ter aquela divergência para que a gente possa crescer também, né? Claro, né? Anormal, né? A sem fundamentalismos, mas assim, que nos ajuda a olhar o outro ponto de vista, que muitas das vezes também a gente só olha o nosso, né? Então, tendo o outro para nos ajudar a olhar, e como é bom a gente fazer trabalhos coletivos, né? Trabalhos em que a gente se fortalece e fortalece o outro também. Deixa eu correr aqui para a gente poder conversar mais. E aí sempre resgatar isso, né? Que nós somos múltiplos, nós somos diversos, nós somos únicos. Hoje, dentro desse movimento, a gente precisa fazer um esforço, né? De acolher a diversidade, né? De olhar para esse mundo, né? Esse mundo plural, né? Muitas das vezes a gente precisa trabalhar com os adolescentes e jovens nessa perspectiva, né? Já passa pelo nosso corpo essas informações e a gente só dissemina e só fortalece. Então, olhando um pouco para essa diversidade que é o nosso Brasil, a gente acolhe muito isso e a gente se fortalece, né? E já caminhando um pouco para finalizar, uma coisa, primeiro, a gente olha para a gente, nós olhamos, estamos num coletivo e a gente aprende e ensina, né? Paulo Freire nunca foi tão essencial, então a gente aprende, na medida que a gente ensina, a gente aprende também, e aí vamos fazendo esse movimento, né, um movimento muito humano, né, de saber que com todas as experiências a gente pode aprender um pouquinho, mesmo aquelas que a gente acha que a gente já sabe, mas a gente escutando sobre um outro ponto de vista, a gente amplia conhecimentos, e a gente precisa pensar que nós estamos no mundo, né? Nós estamos inseridos no mundo. Eu gosto muito desse conceito, acaba por eu trabalhar numa instituição que trabalha também muito com empresas, com indústrias, né, e faz essa movimentação, então a gente estuda muito esse conceito do mundo Bunny, né, antes a gente falava muito do mundo VUCA, que é esse mundo volátil, incerto, e o antropólogo Jamil Cássio, ele trouxe essa definição antes da pandemia, é uma definição que ela foi apresentada antes da pandemia, para falar um pouquinho desse Bunny, que é um mundo, não vou arriscar em falar inglês com vocês vão ficar muito assustados com o meu nível de inglês, então não vou nem tentar. Mas esse mundo muito frágil, né? O que a gente tem a certeza hoje pode ser muito incerto amanhã, né? É um mundo muito da ansiedade, né? Então, essa incerteza nos causa ansiedade. A gente está vendo muito, como eu disse para vocês, os nossos adolescentes e jovens hoje estão muito ansiosos, né? Estão muito fragilizados, né? Então, hoje nós estamos aqui, mas amanhã acontece uma coisa e a gente já sabe que a gente falava do Ubuntu e como nós descobrimos que nós estamos literalmente conectados nessa pandemia, né? Não tem jeito, né? As coisas estamos todos, né, conectados, inclusive nas coisas não tão bacanas, né, como foi a pandemia. Mas tudo bem. Mas também a gente está conectado com coisa boa. Então, esse mundo é um mundo frágil, esse mundo é um mundo ansioso, esse é um mundo não linear, né? Então, não tem uma linearidade, ele é não linear. Então, tudo muda, tudo está em constante mudança. Então, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, talvez, né? Então, o que hoje é forte, talvez amanhã se enfraqueça. Então, a gente vem nesse mundo que a gente sabe, né, um mundo muito digital, um mundo muito de conexão, em que as pessoas
às vezes o pior das pessoas é mostrado, é apresentado também, então aí as pessoas também se juntam, a gente vê muita sombra, mas eu acho que a gente também vê muita luz. Então esse mundo também é incompreensível, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Um mundo incompreensível. Então o risco, ele está muito presente em tudo, né? O risco, ele está presente em cada decisão que a gente toma. Ah, tá, se eu não vacino, eu adoeço, e talvez eu morra, né? É uma sequência. Se eu me cuido, se eu cuido da minha saúde mental, eu posso ajudar outras pessoas, né? Eu posso... Cada decisão que eu tomo, e aí a gente não está mais no individual, né? Hoje, percebendo esse mundo todo conectado, a minha decisão individual impacta no coletivo. Então, a minha decisão individual, muitas das vezes, vai impactar naquele coletivo. Então, somos únicos, precisamos cuidar da gente, estamos no coletivo, precisamos mobilizar o coletivo, e estamos no mundo, né? Nesse mundo, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, um terceiro movimento que eu convido vocês, nessa reflexão que a gente está fazendo das metodologias do acompanhamento, é isso, né? Como que a gente está exercitando esse bem viver, né? Esse cuidado com esse mundo, cuidado com a nossa natureza, cuidado com o grupo, cuidado com a diversidade. Então, é muito esse olhar, né, cuidadoso para esse mundo e que pensando que a gente faz acontecer a mudança, né? Que a nossa mobilização e nós somos seres, né, como facilitadores e como educadores, muitas das vezes o que a gente fala, né, ou o que a gente faz influencia quem está com a gente. Então, pensar um pouco nessas posturas, né, na postura metodológica que a gente tem diante dos nossos adolescentes e jovens. Então, o terceiro movimento seria muito isso, né, de que forma que a gente exercita o bem viver, de que forma que a gente cuida da natureza, que a gente está cuidando do grupo, cuidando da diversidade. É muito um movimento latino-americano, né, dessas acolhidas, né, de acolher essa grandiosidade que cada um e cada uma é dentro desse sistema, pensando que todos estamos interligados de alguma forma, né? Já eu lembrei, veio uma coisa agora na minha cabeça que eu lembrei da Matrix, né? Que daqui a pouquinho vem, não sei se alguém gosta do filme, daqui a pouquinho vai sair o Matrix Ressurreição, muito para pensar nisso, né? Estamos conectados, estamos numa grande Matrix, né? Numa grande Matrix, e a gente precisa se posicionar, a gente precisa se colocar nesse mundo, até para exercitar melhor o bem viver, né? Então, até para exercitar o bem viver, a gente precisa se colocar. E aí, eu acho que um pouco para resumir, para a gente ter tempo, Jesus amado, meu Deus, deixa eu correr aqui. Para finalizar mesmo, eu acho que você já tem um caminho, né? Eu acho que o próprio material ele já dá uma saída para esse olhar muito mais pontual, né? Então, quando a dinâmica, essa flechinha, né, que é vai e volta, é do aprender, do fazer e do ser. A gente precisa sempre caminhar para o ser, né? A gente aprende para que a gente coloque em prática, para que a gente possa, né, fazer e ser a diferença no mundo. Então, eu sempre olho para essa metodologia do acompanhamento como uma metodologia muito mais prática, sabe? Eu acho que a gente faz mais não falando, mas faz mais fazendo, faz mais sendo. Então, quando a gente faz esses movimentos com a nossa prática, e aí sendo professor, sendo educador, sendo professor, sendo pastoralista, né, atuando com os adolescentes e jovens nas suas especificidades, eu acredito que a gente influencia, a gente faz a mudança acontecer. A gente dá esse passinho à frente, como nos convida o Chico Science. Então, o processo é esse, a gente tem as ferramentas, né? Quando a gente vai olhar para isso, a gente precisa olhar, esse olhar muito ampliado, colocar uma lupinha, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer, quando, com quem fazer, onde, para que vai ser feito, o que fazer, para quem será feito, que recurso necessário. Então, esse é um processo muito desse caminhar, né? Como eu falei para vocês, desse olhar muito mais apurado e desse olhar que olha também
para o espírito ou o jeito de percorrer o caminho que eu escolho. E aí não vai ter certo nem errado, eu vou escolher. Então, cada um vai se sentir acolhido para fazer essas escolhas e para seguir esse caminho, sabendo que o ser é o que a gente busca, né? Ser mais integral, ser, né? E fazer a diferença no mundo. Eu acho que esse é o grande convite. E aí, só para finalizar, a gente retoma o que Fernando Pessoa nos convida, né? Então, navegar é preciso, temos sim uma bússola para nos guiar, mas sabendo que a vida é imprecisa, sabendo que viver não é preciso, sabendo que estamos com as dores, com as alegrias dos nossos adolescentes e jovens, a gente precisa conhecer essa realidade para acolher e para fazer também um pouquinho da diferença. E tem uma coisa de um estudo que eu estou fazendo agora, que é de pensar que a gente oferece o que a gente tem. Então, a gente precisa também ficar tranquilo com isso, né? Eu só consigo oferecer para o outro o que eu tenho. Então, não dá para a gente, às vezes, se desdobrar. A gente quer oferecer mais, eu sei. Mas, quando a gente se conhece, inclusive até um não, né? Até falar um não para alguma situação, a gente precisa, às vezes, fazer esse exercício. Porque, assim, eu vou estar nesse mar com mais inteiro, mais coerente, com mais força, que eu acho que é isso que o Fernando Pessoa nos convida, para que a gente possa ser forte diante desse mar, muitas das vezes difícil. Mas a gente sabe que dá certo. O sol, ele pode demorar um pouquinho, mas ele aparece para nos fortalecer, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês por essa escuta, apesar do o Zoom é difícil porque não dá para a gente ver todo mundo, mas agradecer, e essa fala é muito de uma fala de mobilização mesmo, né? Não é uma fala mais teórica, mas é uma fala muito para reforçar que nós seguimos juntos, né? Seguimos juntos esperançando, né? Ele nos convida para a espera no sentido de esperança, nunca de ficar parado. E principalmente com a chegada do Deus Menino agora em dezembro, que a gente possa renovar muito as nossas esperanças no novo ano que vai vir e que vai ser bom, com certeza. Tá bom? Obrigado pela escuta de vocês e desculpa, era para ter meia hora, tá, gente? Mas vai dar certo. Vou escutar vocês também. Léo, desculpa. Acho que eu passei do tempo, você não me cortou. Culpa do Leonardo, tá, gente? Você tinha preparado aí, né, com atenção e carinho para nós essa fala, né? E agradecer você por essa provocação, essas provocações, na verdade, né? Muita coisa para pensar a partir da questão da metodologia, né? E antes de passar para o grupo, né, para o grupo se manifestar sobre a fala, né, o que provoca, talvez a irmã Lisane vai ajudar a gente com uma fotinha, se todo mundo puder abrir a câmera, aí quem tiver com notebook ou tiver com celular, puder abrir a câmera. Tudo bem, Elisângela? A gente fazer uma Tudo fotinha? certo. Só aguardando os sorrisos para iluminar a tela. Nada Não. mais. Todo mundo que puder abrir Peraí. a câmera estiver fechada. É rápido, depois se quiser fechar de novo, tudo bem. Ainda tem alguns sem. Deve ter alguns com alguma dificuldade, né, de abrir a câmera, porque... Mas vamos lá. Então, todos aí, ó. Todos lindos e lindas. Então, aquele sorriso caprichado. E vamos ver se deu certo. O bom é que quando o grupo, além de cansado, é feliz, o sorriso vai de primeira. A gente não precisa ficar repetindo muito. Ficou joia, depois eu mando no grupo. Mas a Silvânia está deixando a gente com inveja, gente. Olha ali. Ai, que inveja que eu estou de ti. Somos do dois. Ceará, a rede do Ceará, né?
Que vontade. Mas é isso, né, gente? assim Eu acho que mesmo. isso é legal, esse momento da gente se mobilizar e de rir também, de fazer essa diferença. Léo, desculpa, para falar. Não, tudo bem. Faz parte, né? Se a gente chegar cansado, tem que, de alguma forma, extravasar um pouco esse cansaço, né? Então, o humor e a alegria ajuda a gente a passar por essa travessia também, né? Faz parte também da questão metodológica, né? E aproveitando isso, a gente queria convidar vocês que ainda não puderam ou que não conhecem o canal do Cajueiro no YouTube. Vocês sabem que tivemos que refazer o canal porque ele foi invadido, né? E depois refizemos o canal e estamos pedindo que as pessoas se inscrevam no canal e que possam curtir o canal do Cajueiro. E muito desse material que nós estamos produzindo, né, com essas reflexões, vão estar lá no canal. Então, muito provavelmente essas temáticas que nós estamos trabalhando aqui da formação vão estar lá no canal e vocês também vão poder acessar essas falas, né, essas reflexões, revisitar isso, né, porque às vezes tem muita informação e a gente não consegue, às vezes, no momento, por uma série de questões, acompanhar tudo e pode se revisitar. Então, quem puder curtir isso, o William aí nos ajudando, se inscrever e curtir e divulgar isso para as comunidades, para os grupos, né, para as instituições dos quais a gente faz parte. Mas agora também passando para as questões que foram provocadas aí pelo Valciano, quem gostaria de falar alguma coisa, se sentiu provocado, esse é o espaço. Então, nós temos um tempinho aí até as 9h30, né? Se a gente passar um pouquinho, acho que ninguém também vai ficar tão atribulado assim, mas está aberto o espaço de falas, de concordâncias ou não, ou então de questionamento, ou então de pergunta para o Luciano, em algum aspecto. Está aberto, tá, gente? Só abre o microfone. O William fazendo a correção aí. E aí, gente, o que vocês querem falar para o Luciano, ou para nós também, né? Para todos nós, sobre essa fala que eu acho que é bastante provocadora, né? Todo mundo cansado mesmo. Eu tenho medo de ser tão provocadora que ninguém consegue falar. Como assim, gente? Mas é o cansaço também, né, Léo? A gente vai... Não, eu Eu queria vou, falar. Fale. Então, Tá vamos lá. bom. Primeiro agradecer, né? Assim, eu não falei na acolhida, mas sou professora também, estou no mesmo ritmo de fim de ano, né? Assim, pedindo mesmo que os dias corram logo para que a gente descanse um pouco. Mas hoje eu recebi na escola uma aluna, uma ex-aluna, né, que terminou agora o curso de enfermagem, e ela veio agradecer a mim e a outros professores, né, pela contribuição que a gente deu na formação dela, né, e ela disse que não se sentiria feliz se não viesse agradecer, se não viesse dar esse retorno, agradecendo pela nossa mediação, né, na formação dela, pela maneira que a gente conduziu. E eu fiquei pensando muito, saí cansada da escola e pensando nisso, pensando como a gente marca as pessoas, né? Nesse mar, né, que a gente navega. Né? Então, somos várias pessoas interligadas e, de alguma forma, você vai marcar, né, seja na pastoral, seja na escola, né? Então, nós marcamos e somos marcados. Né? E eu fiquei pensando na minha responsabilidade como educadora, e vendo agora a temática da metodologia, eu fiquei mais reflexiva ainda
e quero colocar para provocar mesmo. Como é que, diante de tantos desafios, a gente recebe uma notícia boa, como essa que eu recebi, mas também recebi recente uma notícia de um ex-aluno que foi assassinado, né, pela polícia, vários casos aqui na nossa escola já, né, e assim, eu fiquei muito chocada, porque eu era um aluno dessa mesma turma dessa aluna, né, e eu era muito próximo de ambos. Aí eu fico pensando, né, como utilizar, que metodologias utilizar, olhando para as metodologias ativas, olhando para todo esse contexto que foi trazido hoje, que metodologias realmente utilizar para que a gente tenha mais impacto na vida desse jovem, né? E se essa vida é incerta, né, como foi colocada, se estamos nesse contexto de fragilidade, como mostrar esse sentido da vida a esse jovem? Como vender esse sentido? Né? Então, seria essa provocação. Nós vendemos um sentido, né, uma plenitude de vida, mas estamos diante desse contexto de ansiedades, nós professores, né, os alunos, né? Então, como cuidar mais de nós para que essa plenitude realmente renasça mais do que essas fragilidades, do que é um questionamento mesmo que eu trago, porque eu vejo contradições, né? A gente está o tempo todo em contradições, digamos assim. Não sei se deu para me entender. Então, fiquei pensando sobre isso. Sim, Giovana. Muitas perguntas, né? Não sei se o Val Eu vai acho, ter tempo de responder. Mas, eu acho que talvez a gente não... isso realmente foi uma provocação, né? E como a provocação é provocar para ação. Mas eu acho que talvez a gente... Tem horas que a gente pensa que alguns movimentos, eles são movimentos iguais, né? Eu acho que a Silvana trouxe uma questão que sempre eu percebo nas escolas, né? Primeiro que a gente está com a diversidade, né? Primeiro a gente está com essa diversidade, que cada ser é único e está ali, e eu também, né? Então, quando a gente mobiliza um pouco para a gente pensar na gente, então, quanto mais... Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas foi a única que está vindo agora. Quanto mais cheio, talvez, eu estiver, quanto mais, né, inteiro eu estiver, ou cuidando e olhando para mim, talvez eu possa ter essa movimentação para ajudar ou para acolher. Mas eu acho que dentro do processo metodológico, eu acho que nessa provocação dela, primeiro, esse espaço ele é um espaço da gente trazer força, né? Um espaço de força, né? Um espaço de estudo, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está olhando para essa realidade, a gente vai se fortalecendo. Eu acho que é um espaço de força. Um outro espaço, talvez, seja esses espaços dos coletivos que a gente tem, né? Então, quando a gente fala do Ubuntu, é muito nessa perspectiva de que nós temos outras pessoas que estão cuidando e que a gente também pode trazer para junto da gente, né? Seja o outro professor de matemática, de física, de química, a gente tem que fazer um movimento em que a gente vai se fortalecendo também, até para que a gente possa, né, juntos, né, e juntas, fazer alguma coisa, e aquilo que eu disse, né, o que a gente dá conta, talvez, né, em que momento, dentro dessa perspectiva do que a gente dá conta. Eu penso que juntos é que a gente descobre, né, juntos que a gente faz um pouco dessa mobilização. Assim, mas eu vou ficar provocado também com isso, porque eu acho que não tem uma resposta, né? Não tem algo assim, faça isso e vai dar certo. Eu acho que é muito mesmo na ideia da provocação mesmo, de que forma que a gente faz nesse mundo que é um mundo difícil, frágil e ansioso, e que a gente está nele. A gente precisa pensar que nós estamos também nele, de que forma que a gente ajuda, mas numa perspectiva de que nós também estamos recebendo toda essa carga. Aí vocês também podem me ajudar, tamo junto. Candy, já levantou Eu a acho mãozinha, agora que eu vi.
eu acho que tem a ver com uma coisa que você falou lá no início, assim, acabei de ter esse clique aqui, que a gente tem que viver o agora, né? Eu vejo que a gente, como adulto, principalmente, a gente tem muitos problemas para resolver, a gente está o tempo inteiro pensando em muita coisa. E quando a gente está em sala de aula, você está pensando que o menino está bagunçando, que você tem que dar o conteúdo interessado, e não vive aquele momento, né? De olhar para aqueles adolescentes como eles mesmos são, que nem você falou também dessa coisa de não ficar tentando interpretar as coisas. Ai, será que, nossa, esse menino é preguiçoso demais, ou esse menino ele é bagunceiro, então acho que é muito nesse sentido. E parar de pensar só no negativo também, porque parece que quando a gente interpreta o mundo, a gente só interpreta a parte negativa, né? A gente não interpreta assim, nossa, eu acho que ele está gostando muito da minha aula, eu acho que ele está muito feliz. A gente interpreta o contrário, está com preguiça, está com sono, está fingindo, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, estar presente e olhar para as pessoas e esperar que as pessoas digam antes de responder a si mesmo, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo muito, principalmente como adultos. Eu falo isso porque, assim, né? Eu amo muito meus alunos, cara, mas eu detesto meus colegas, de verdade, porque eles são arrogantes demais. E às vezes humilham os alunos e não ouvem os alunos, sabe? Isso para mim é absurdo. Mas nós adultos, a gente tem que aprender que criança também é gente, que adulto também é gente, que eles também têm que ser ouvidos e também tem que mostrar seus sentimentos. Eles também têm muito a nos ensinar. Eu acho que é tudo isso daí, né? Quando a gente consegue entender essas coisas, a gente consegue ver o lado positivo de tudo, apesar de estar tudo caos. Pensa numa coisa, pessoal, porque eu acho que foi até a Silvânia que trouxe. Está um caos, mas também tem as luzes, né? Essa aluna que foi lá agradecer, e o tanto de alunos que a gente mobiliza, alunos, né, jovens e adolescentes nos espaços que a gente está, que a gente, com uma palavra, ou com um gesto, ou com uma ação, a gente faz com que eles mudem alguma postura, ou repensem algo, e a gente não tem controle disso, né? A gente não tem esse controle. Onde eu estou impactando esse aluno, de que forma a gente não percebe. Eu vejo muito isso, os professores comentando, nossa, eu não sabia que eu impactava tanto o meu aluno. Ele chegou e falou para mim, nossa, eu fiz isso, professor, eu estou muito inspirado no que você fez, ou que me mostrou, e agora... E muitas das vezes nós não temos essa noção. Nós não conseguimos controlar isso. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que também tem as sombras que às vezes nos cansam e que puxa da gente muita energia, mas nós temos essas luzes também, né? Desses meninos que fazem a diferença. Oi, Kendi. Eu queria dar uma dica. Não, é porque esses dias eu fiz uma coisa, porque eu tive algumas coisas na sala, vou falar bem rapidão. Primeiro o menino jogou uma bolinha no outro, né? Aí o outro abriu o papel, eu falei assim, não, deixa eu ver. Aí eu abri, estava escrito bem assim, essa professora é doida, eu não entendo nada que ela fala. Aí eu fiquei assim, caramba. Aí eu peguei essa ideia, eu ri, tanto que eu guardei esse papel. Eu falei assim, tá, gente, mas vocês estão realmente aprendendo alguma coisa? Vocês estão com dúvida, não sei o quê? Porque adolescente tem dificuldade de falar, né? Aí, beleza. E eu fiquei com essa perturbação aí, eu acho que isso foi há 15 dias. E uns 20 dias, melhor dizendo. Daí, eu peguei um último espaço da aula, fiz algumas perguntas para eles, para entender o que eles estão aprendendo, o que eles aprenderam. E foi muito bonito, porque eles escreveram o que eles aprenderam. E aquilo ali foi um alívio para mim, entendeu? Perceber que eles absorveram alguma coisa. E no último dia de aula, agradeci a atenção deles e tudo. E eu falei para eles, e eles falaram para mim que tinham aprendido, e alguns vieram até no WhatsApp. Então, assim, a gente não sabe porque às vezes a gente não ouve, né? A gente está sempre procurando defeito, ou está ali tão preocupado, que não estou falando com futuro, com conteúdo, não sei o quê, que às vezes a gente não consegue acolher mesmo os próprios frutos do nosso trabalho. É isso. Mais alguém? Mas aqui a gente está muito certa nessas duas coisas que a gente precisa pensar, né? Estar presente no presente é importante, e também olhar isso, né? E aí aqui a gente falou uma coisa que eu fiquei pensando, porque quando você interpreta, sabe por que é muito negativo e pesado? Porque a interpretação sempre vem com julgamento. E o nosso julgamento, ele é muito... O julgamento do adulto, gente, é assim, é aquele
foi ruim demais esse negócio. Então a gente não ameniza, sabe aquela ideia que eu falei da gente acolher, né, nos acolher, né, ser gentil conosco. Às vezes nós somos gentis com os outros, mas quando é com a gente também a gente espizinha. Então eu acho que nessa perspectiva da interpretação está muito isso, né? A gente carrega de julgamento e às vezes a gente deixa de olhar a beleza que aquele trabalho está acontecendo, da forma como ele está acontecendo. Talvez 3 reações aqui. Primeiro, ao Valsiano, né, que começou com a frase lá, viver não é preciso, né, da poesia. Eu achei muito interessante essa interpretação, e porque também você depois resgatou algo que eu não tinha pensado, refletido sobre isso ainda. Nós temos uma visão muito dicotômica da vida, né? Uma visão dicotômica das relações, né? E enquadramos demais as coisas. E ela é muito mais do que aquilo que a gente enquadra. Por isso que viver não é preciso, é impossível enquadrar, né? Então achei muito interessante. Esses tempos eu estava me questionando sobre algumas coisas que eu estava vendo, presenciando, e agora me sinto contemplado também na sua fala. E esse negócio de a gente querer qualificar tudo e todos, né, com o meu parâmetro, é muito horroroso isso, né? E também alguns conceitos ou algumas ideias que você trouxe que eu desconhecia. E esse Ikigai, é isso, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Eu achei muito interessante já, enquanto você falava, eu já fui pesquisar e já vi um artigo bem interessante que eu quero ler, quero aprofundar. Essa mandala, é uma mandala, né? É uma mandala, eu achei muito bacana, né? E esse conceito eu vejo muito a pesada da PJ usar Ubuntu, né? Mas também não tinha lido nada em relação, já pesquisei também para depois dar uma aprofundada. Esse mundo Bunny mesmo, Bunny, eu não tinha escutado também, né? Eu acho que você trouxe alguns elementos bem legais para a nossa reflexão enquanto eu estiver na minha rede como a Giovânia, né? Para eu poder descansar e aprofundar as coisas aqui daqui mais uns 10 dias. Mas sabe isso que a Kendi também trouxe, né, esse olhar positivo das coisas. Eu acho que o Papa Francisco tem feito muito isso. Já que estamos no mundo em mudança, né? Então não é uma mudança de época, não é uma época de mudanças, né? A última, eu escutei uma vez do Frei Beto, isso me impactou bastante. A última geração que viveu o que nós estamos vivendo foi Galileu Galilei, Teresa d'Ávila, João da Cruz. Então, é um período incerto, realmente. Por isso que a gente vê tanto retrocesso, né, também. As pessoas, em vez de construir o novo, se apegam no passado. Então, nessa mudança de época, o Papa Francisco tem mostrado para nós que as bases do novo já estão aí. Quando ele provoca a juventude para a economia de Francisco e Clara, né? Aqui no Brasil, Francisco e Clara, ele diz, não é para criar, é para dar visibilidade àquilo que já existe de bom. Já existe, as bases do novo já estão aí. Tem muita coisa boa. Só que a gente não dá visibilidade e a gente olha aquilo que é negativo. Quando o Papa provoca o Pacto Global da Educação, não é para criar. Agora, a própria campanha da fraternidade, né, do ano que vem, é para dar visibilidade a ações muito interessantes que já estão acontecendo. Fizemos o seminário regional aqui em Santa Catarina. As experiências são lindas, fazem aquecer o coração da gente. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? É dar visibilidade às coisas bonitas que tem.
a questão do sínodo não é para criar nada, não é para fazer teoria nenhuma, é para mostrar experiências significativas de sinodalidade que já acontece em todos os espaços. Eu acho que isso a gente aprende com Francisco, né? É a gente ver naquilo que é simples, corriqueiro da vida e tornar grande, a partir dos pequenos, daqueles que são invisíveis, é dar visibilidade a eles. Eu acho que isso é muito interessante aqui para nós. E quando a Kendi dizia lá que pegou o papelzinho, essa professora é doida. Hoje escutei uma frase de uma pessoa que ela disse que se sentia meio doida, daí a psicóloga disse que o Freud tinha uma frase: antes de se sentir doida, olhe para as pessoas do teu lado. Então, antes de você se sentir doido ou doida, olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Então, acho que são essas 3 observações na fala do Valciano, ali do Chicão, né, do Papa Francisco, e agora aí de Freud também. Um abraço. Muito bom, né, escutar isso. Eu acho que tem coisas que vão acalentando o coração da gente, e eu concordo, Padre Luciano. A gente precisa dar luz a essas coisas bonitas que acontecem. E às vezes a gente olha, coloca só no microscópio, e às vezes a gente precisa iluminar mais isso, né? Que é o que nos fortalece, né? Que é o que nos dá esse espírito de unidade e faz com que a gente siga em frente. Léo, só vou fazer uma coisa, eu vou deixar, como eu falei para vocês, eu tinha uma atividade no mente para fazer para vocês, em que vocês iriam estar colocando um pouquinho sobre metodologia. Eu vou continuar com essa atividade, já que agora a gente, né, já conversou um pouquinho mais, então eu vou colocar o link do mente aqui, o código, e depois vocês vão lá, em 2 palavras, tentar fechar, né, e aí pode ser hoje, pode ser amanhã, não precisa ser hoje não. Entrem lá e coloquem as 2 palavras que mais definem, que ficaram mais fortes para vocês dessa nossa conversa sobre metodologia, tá bom? Que aí depois eu encaminho para o Léo o fruto desse nosso trabalho, tá? Eu vou colocar o O microfone está mudo, ó. Vou colocar o link nos comentários e o código também, tá? Enquanto o Valciano vai colocando um link aí para a gente, talvez a gente pudesse já meio que caminhar para nossa conclusão da noite. Bom, acho que teria coisas para a gente conversar bastante, né? Se a gente tivesse mais tempo, né? Isso faz parte um pouco das dinâmicas hoje, né? Nós temos tempos mais exíguos, até porque se a gente também estendesse muito, talvez a gente teria dificuldade de ter participação de vocês. Ou de outras pessoas que poderiam estar conosco, né, do grupo, mas não puderam estar por conta das várias demandas que cada um está aí realizando, né? E neste ano, né, nesse semestre, sobretudo agora no final do ano. Mas eu acho que fica o agradecimento, né, da equipe do Cajueiro, para vocês que estão participando conosco, né? Estamos aí desde setembro, salvo engano. Isso. Estamos aí desde setembro, juntos e juntas nessa formação que é à distância, mas por algum motivo também quiser transformamos isso também numa certa aproximação, né, com esses encontros virtuais. E agradecer mesmo de coração aberto todas as participações de vocês, aqueles que estiveram conosco todos esses encontros, né, os que não puderam estar, ou que tiverem algum ou outro e estiveram conosco. E nessa noite também o Valciano, né, por ter se disposto a estar conosco, né, e a fazer essa provocação ou provocações, né, e como ele bem diz, né, tem coisas que a gente vai resolvendo juntos, né, vai sendo fazendo, ou vai fazendo sendo, né.
num movimento, né, numa dinâmica que permite a gente, às vezes, resolver problemas que podem ser resolvidos de forma coletiva, né? Entendendo que cada um de nós temos a nossa singularidade, mas que a gente compõe esse coletivo, né? Essas equipes, né? Nós não estamos sós, né? E a gente enfrenta as barreiras, as dificuldades do mundo com mais, vamos dizer assim, até com mais vontade, se a gente faz isso também em grupos, em comunidades, em equipes, em colegiados, né? De forma que a gente possa crescer com isso. Então, agradecer vocês, todos e todas, né, que estiveram conosco, ao Val, ao Oceano, que também colaborou conosco nesse momento de fechamento dessas atividades, né? Com relação ao fechamento da formação, tal, eu vou amanhã ou sexta, no máximo, dizer um pouco para vocês lá no grupo os passos finais, né? Até o Padre sempre perguntava para mim até que dia vai os prazos finais. Eu vou colocar isso lá e a gente conversa sobre essas questões mais, vamos dizer assim, mais operacionais, lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? Então, agradecer a vocês. Talvez se você quiser dizer alguma palavra assim, para finalizar algum aspecto. Não, também muita gratidão, pessoal, pela escuta, pelo cuidado. Eu acho que a gente está nessa fase de nos fortalecer, né? Então, todo espaço que a gente tem de pegar energia, de estar junto, eu acho que já é uma festa, né? Então, acho que foi o William que disse, né? Estamos num movimento de tantas percas, né? E a gente precisa um pouquinho pegar na mão do outro e, ó, estou aqui, e a gente precisa reforçar isso, né? Os meios de comunicação não são o aperto de mão, quando a gente puder bem, né? Dar aquele abraço, aquele aperto de mão, mas aquele olho no olho, quando a gente puder estar mais em contato, que a gente ainda está no processo pandêmico, mas a troca, ela é sempre junto, né? Então, queria que a gente reforçasse isso com os nossos adolescentes e jovens, né? De estarmos mais juntos, de seguirmos juntos. Porque eu acho que assim a gente pode esperançar. Então, assim a gente pode fazer a diferença no mundo, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Quem sabe a gente não se encontra em outros movimentos. Eu coloquei o link do Mente, mas ele não está dando certo lá, eu não sei por quê. Então, é só entrar lá no googlemente.com, tá bom? Eu consegui, eu voltei lá. Consegui Tá também. bom. Então é para mim, deu errado para mim aqui. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigadão, foi maravilhoso. Tecnologia. Aprender não é preciso, Valciano. Tá vendo como a gente aprende? Tá vendo como a gente aprende? Boa noite, gente. Se Tchau, cuidem. boa noite. Bom descanso. Boa Obrigado a noite vocês. e gratidão Forte a abraço. todos e todas. Vou procurar uma rede agora. Gratidão, um abraço. Gente, eu queria estar nessa rede, eu queria estar nessa rede. Eu também. Oh, Perto do meu Deus. mar. Boa noite a todos, foi um prazer. Tchau, Antônia. Boa Boa noite. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, viu? Leonardo, Sim. já deixei no seu WhatsApp pessoal, tá? A foto. Ah, tá bom. Então, vou só desligar aqui a câmera, né, para a gente finalizar.